Olá, meus amores. Vamos falar um pouco hoje como superar medos que nos travam. Primeira coisa que precisamos identificar é de onde está vindo esse medo. Eu preciso identificar a raiz do medo. Porque o medo, ele é a falta de confiança em si mesmo. Então, todo esse paradigma que vivemos hoje nos faz com que tenhamos medo, né? O medo, ele é a falta de confiança no meu eu interior. Se eu tô com medo, eu não tô conectada com a fonte, criadora de tudo que é. Porque a partir do momento em que eu estou conectada direto da fonte, se eu sei que eu sou uma centelha divina, que Deus habita dentro de mim, que eu sou um ser multidimensional, que eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, que eu sou uma velha alma, que eu já vivi várias coisas, que eu só preciso lembrar o meu DNA, relembrar essas coisas, expandir a consciência para que eu possa relembrar. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou deixar o medo entrar dentro de mim? Se eu estou com medo é porque eu não tenho confiança em mim. Então, por exemplo, eu tô em cima de um precipício, eu tô lá no topo de uma pedra, de repente eu escorreguei o pé, assim, aí eu levo um susto, ai nossa, que medo de cair. Então, esse tipo de medo é um medo de alerta, é um medo, vamos dizer assim, positivo, né? Então, eu vou andar em alta velocidade, mas eu tenho medo de bater, eu tô com medo de bater o carro. Pra que você vai andar em alta velocidade? Sabe? Então o medo, ele tá muito ligado assim com a falta de confiança em mim. Se eu tô conectada, se eu sei que eu tô no propósito, se eu tô fazendo bem, se eu tô trabalhando, se eu estou estudando, se eu não estou fazendo mal para ninguém, se eu tô trabalhando fazendo aquilo que eu vim para fazer. Se eu tô conectada com a fonte, se eu já tô tão instalada em mim, se eu já tô com a minha autoestima elevada, por que eu estou com medo? Peraí, esse medo tá vindo de onde? De onde é essa raiz? Você vai parar, conversar com você, respirar, falar, peraí, da onde vem esse medo? Então, o medo, ele tá linkado com alguma coisa, com alguma falta, com alguma coisa que não tá certo aí dentro. Porque se você está no alinhamento, se você está conectado com a fonte, por que você vai travar? Eu tenho medo de tomar as medicinas da floresta. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, eu não tenho coragem. O medo é a falta de coragem, né? Por que eu tenho medo de tomar as medicinas? Porque eu estou no meu casulo. Porque eu estou dentro da caixa. Porque eu não quero expandir a minha consciência. Porque eu não quero sair daqui. Tá confortável para mim aqui, ficar nesse cantinho. Ficar com a bunda no sofá é confortável, não é? Então, eu tenho medo de ir lá. Não, você está procrastinando, você tem preguiça, você não quer expandir, você não quer acessar a velha alma, né? Então, você não quer mudar o seu paradigma. Você simplesmente quer ficar dentro da caixinha, ali, e tá tudo bem para você. Até você despertar, acordar e falar, não, agora não dá mais para procrastinar. Agora eu tenho que ir. Então, o medo, ele é aquela coisa, assim, tem muito assim, as pessoas me perguntam muito assim, como superar o medo? Eu acho que isso não é a palavra, superar o medo. Primeiro você precisa olhar da onde que tá vindo esse medo. É falta de confiança em você. Você não tem confiança em você, você não confia em você? Então precisa olhar várias coisas que tá aí dentro, né? Precisa entrar na raiz do problema. Porque, vamos lá, eu tenho uma árvore de que tem um galho dela e os frutos dela não tá bom. Se eu tirar aquela galha dela, cortar, podar aquela galha dela, não vai resolver a situação. Por quê? Porque eu tenho que ir lá, desconectar a raiz dela, ver o que tá pegando aqui embaixo. E aí eu vou olhar para ela, vou adubar ela, vou tratar a raiz dela e assim os frutos todos vão ficar bem. Então tem certa coisa que a gente precisa olhar para a raiz do problema. Porque o medo, não tem como eu falar, dar uma receitinha aqui de bolo e dizer pra você como você vai superar o medo. Primeiro a gente precisa olhar pra raiz, para suas raízes, né? Olhar pra dentro de você, ver primeiro o que tá gerando esse medo em você.
Por que que você tá com medo? Eu tô com medo de agir, eu tô com medo de expandir a minha consciência, porque ficar aqui na zona de conforto é mais confortável para mim. Então, como superar o medo tem muito mais a ver do que você olhar para dentro, encarar suas sombras, né? Olhar num contexto geral, olhar na raiz do problema. Aí, a partir do momento em que você olhar dentro desta raiz, aí sim você vai superar os medos. Porque você acredita em você. Porque você é uma fonte criadora. Porque você é parte do todo. Porque você faz parte de um universo infinito. Porque você tem infinitas possibilidades. Porque você é uma centelha divina. Porque você é parte do todo. Por que ter medo?